Bom dia. Estamos aqui novamente para prosseguirmos no nosso estudo do Apocalipse. Hoje é sábado, 12 de dezembro de 2020 e nós vamos, como sempre, começar conversando um pouco com o nosso papai. Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer, Pai, por mais esse dia que tu nos dás. Te agradecer, Senhor, por termos sido feitos filhos teus pela graça de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, porque cada vez mais, a cada dia que passa, conhecendo os teus planos para nós, nós vamos e recebendo tantas bênçãos de ti, Senhor. Nós só temos que ter o coração cheio de gratidão, Pai. Nós precisamos de ti, Senhor. Vivemos num mundo cheio de aflições. Jesus mesmo nos preveniu que teríamos aflições, mas Ele nos disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E estudando a tua palavra, conhecendo, vendo tudo que Jesus já fez e as tuas promessas para um amanhã, nós vimos que nós só podemos te agradecer, Senhor, te louvar, Senhor. Tudo que falarmos será pouco, Senhor, por muito que recebemos, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada por tudo que tu tens nos protegido também, nos guardado, nos livrado, Pai, pela direção que tu nos tens dado, pela tua segurança, pela tua provisão, Senhor. Obrigada, Senhor. Fica conosco, Pai, sempre. Tu és a nossa maior riqueza. Fica conosco agora e sempre, e também com nossos amados, onde quer que eles estejam. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando na semana passada. Na semana passada nós falamos sobre os símbolos, porque esse livro que nós estamos estudando do capítulo do Apocalipse, ele tem muitos símbolos e alguns assim precisam ser discernidos mesmo espiritualmente. Mas o próprio livro, no decorrer dele, ele vai já dando alguma explicação de alguns símbolos e outros nós encontramos comparando com outros textos das Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos dar prosseguimento falando a respeito dos principais personagens e símbolos que são mencionados no Apocalipse, capítulo a capítulo. Antes de começar a falar, vai ser longo e isso vai demandar mais dias. Não vamos conseguir falar sobre todos os capítulos hoje, mas vamos até onde o nosso tempo der. Aqui na internet nós temos um tempo limitado. Antes de começar a falar nos principais personagens, eu queria falar em rápidas pinceladas que esse livro, há um plano geral para ele. Aliás, Deus tem um plano para a sua criação e nós percebemos que Ele está no controle desse plano. Deus sabe que o seu povo vai sofrer, mas Ele nos encoraja a manter o foco em Jesus. Ele nos dá a certeza da vitória do bem sobre o mal. Isso nós vemos claramente nesse livro.
a batalha e a vitória do bem sobre o mal. Ele afirma que em Jesus o cristão já desfruta da vitória. E ele assegura que em Jesus a morte não é uma desgraça, mas uma vitória. O livro, ele tem um plano geral. Esse livro, ele foi dado por Deus, como eu vou falar daqui a pouco, mas foi a revelação que Deus deu a Jesus, a revelação de Jesus que Deus deu a ele. E Jesus passou através do anjo para João, para o evangelista João, que escreveu, é o autor desse livro. Então ele fala, logo no começo, escreve, pois, para João, o que você viu, passado, o que é agora, presente, naquela época, e o que acontecerá depois. As coisas do passado, a revelação de Cristo em glória, estão no capítulo 1. As coisas que são agora, naquele tempo, do presente, e as mensagens de Cristo às igrejas, à sua igreja, representada por 7 igrejas daquela época, estão nos capítulos 2 e 3. Agora, a maior parte do livro está nos capítulos 4 a 22. Essas falam das coisas que acontecerão depois, no futuro. A conclusão da história da redenção da humanidade. Antes de começar a falar dos principais personagens e símbolos mencionados em cada capítulo, eu vou ler aqui o primeiro versículo do livro, porque ele já menciona, no primeiro versículo já aparecem 4 personagens principais desse livro. O primeiro versículo, em Apocalipse 1:1, é assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então aqui, só nesse primeiro versículo já estão os personagens principais: Jesus Cristo, Deus Pai, o anjo, que foi o mensageiro, e João, que recebeu as revelações e escreveu o livro e nos passou. Então vamos falar um pouquinho de cada personagem. O primeiro é Deus Pai, aquele que está sentado no trono, aquele que deu a revelação a Jesus para mostrar aos servos as coisas que devem acontecer. Quando ele fala brevemente, e isso aconteceu há mais de 2000 anos, é porque para Deus um dia é como 1000 anos, e a contagem do tempo de Deus não é como a nossa. Mas ele foi descrevendo, e pelos sinais que nós temos visto daquilo que é descrito, percebemos que muitos desses sinais já se realizaram e que provavelmente teremos mesmo em breve o que está previsto para o futuro neste livro. O anjo foi enviado a João por Jesus, como mensageiro do que lhe foi notificado, porque Deus Pai deu a conhecer a Jesus.
e Jesus passou para João. O anjo foi portador. Jesus Cristo, em se tratando, todos sabemos quem é Jesus Cristo, mas no livro de Apocalipse, o livro é a revelação do próprio Jesus Cristo. Ele é o centro de todo o livro. Ele é o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes. Ele é o primogênito dos mortos, que ressuscitou e que virá com as nuvens, e quem tem na mão direita as 7 estrelas e caminha entre os 7 candeeiros. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o que tem na boca a espada de 2 gumes. Ele é o que tem as chaves da morte e do inferno. Ele é quem dirige as cartas às igrejas. Isso, num breve resumo, em se tratando de Cristo no livro do Apocalipse. Os 7 espíritos, eu estou falando agora no momento apenas dos personagens principais no capítulo 1. Os 7 espíritos diante do trono representa o Espírito Santo nas suas várias facetas, falando de uma maneira assim muito por alto. Eu vou ler aqui o versículo de Apocalipse que fala dos 7 espíritos aqui, que é o Apocalipse 5:6. Embora isso venha mais à frente, os 7 espíritos já são mencionados no capítulo 1. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Isso é profundo demais. O 4º personagem aqui mencionado já no livro, no primeiro versículo, João, é o apóstolo e discípulo de Cristo, autor de um dos 4 evangelhos e de 3 cartas da Bíblia e mais do livro do Apocalipse. A ilha de Patmos é onde ocorreu, onde João estava exilado. É uma ilha do mar Egeu, perto da costa da África, na Ásia Menor. Ali João estava aprisionado, foi cerca do ano 90, ano Domini, ano do Senhor. Mas tem mais alguma coisa mencionada, mais uns personagens, símbolos mencionados no capítulo 1. 7 castiçais de ouro, ou 7 candeeiros, representam, isso já está explicado no próprio livro, representa as 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E um personagem aqui muito forte, a morte. Mas a explicação aqui que Jesus tem as chaves da morte e do inferno, o que denota a sua autoridade sobre a morte física e sobre o inferno, o Hades, o lugar onde a alma, a parte material dos ímpios, permanece temporariamente até a morte e o castigo definitivo no lago de fogo. Isso está no capítulo
20, no versículo 14 de Apocalipse. O Hades é o lugar da morte. As 7 estrelas são 7 anjos, que são considerados os 7 líderes das 7 igrejas. Aqui, então, foi dado um resumo dos principais personagens e símbolos mencionados no capítulo 1. Agora vamos para o capítulo 2. Continua mencionando aqui anjos como líderes da igreja. Alguns estudiosos acham que são os pastores, outros acham que são seres angelicais. Não sabemos, mas são anjos e foi assim explicado pelo próprio Jesus sobre as 7 estrelas e os 7 candeeiros, sendo que as 7 estrelas que estavam na mão direita de Jesus representam os 7 anjos. No capítulo 2 ainda, os nicolaítas que são mencionados, eles ensinavam a falsa doutrina de que já estamos salvos pela graça e livres da lei, de que nada mais é. Essa é uma falsa doutrina. Jesus não revogou a lei. Eles promoviam a impiedade em nome da graça. Isso nós podemos ler melhor, inclusive essa explicação disso em Romanos 6, versículo 12. A árvore da vida, essa árvore da vida será no paraíso de Deus. Satanás é o diabo. A segunda morte é a punição eterna para os ímpios. Por isso a importância tão grande de entendermos, de discernirmos tudo que Deus preveniu, que passou, para que as pessoas tenham a oportunidade de fazer a opção, porque as pessoas não são forçadas. Deus não força ninguém. Jesus bate a porta, mas quem abre a porta somos nós. Nós temos o livre-arbítrio. Nós não queremos a segunda morte. Mas há alguns que estão dando espaço para aquele pensamento que é o próprio inimigo que coloca, da incredulidade. E ainda não caiu a ficha, ainda não perceberam a importância de seguir o caminho. E o caminho, e a verdade, e a vida é Jesus. Para nos livrarmos da segunda morte. Outro personagem do capítulo 2, Antipas, a testemunha fiel. É um bispo de uma igreja cristã e foi mártir daquela época. Ensinamentos de Balaão. É um ensinamento que coloca uma pedra no caminho das pessoas, fazendo-as cair em pecado. Balaque é um rei. Tentou fazer com que Balaão amaldiçoasse Israel para que não pudessem derrotar os moabitas, mas Deus não permitiu que ele amaldiçoasse o seu povo. O maná escondido é o alimento espiritual especial prometido aos vencedores. A pedra branca, ela será dada aos vencedores. Jezabel representa o engano e a falsa religião. Faz referência à rainha Jezabel, a qual iniciou uma religião de engano em Israel. E estrela da manhã é Cristo.
Esses que eu mencionei, então, foram os personagens principais do capítulo 2. Agora vamos para o capítulo 3. Os 7 Espíritos de Deus. Refere-se a Jesus, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Vide Isaías 11, 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Está se referindo a Jesus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E também em Isaías 11, 1 e 2, e a justiça será o cinto dos seus lombos. Então tem o Espírito da justiça também. Outro personagem mencionado, outro símbolo do livro, do capítulo 3, a chave de Davi. A chave de Davi significa o acesso ao reino de Deus e à vida eterna. Jesus é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Veja Isaías 22, 22. Sinagoga de Satanás. É o lugar onde as pessoas adoram Satanás, por incrível que pareça. Existem pessoas que adoram Satanás. Judeus são os da nação de Israel. E a Nova Jerusalém, que é a cidade espiritual onde Deus vai viver com seu povo. Esses são os principais personagens do capítulo 3. Vejamos agora no capítulo 4. Agora, a partir desse capítulo 4 até o final do livro, são as coisas futuras, as que vêm ainda a acontecer. Aqui menciona, já existe, mas é a visão do futuro. Menciona o trono de Deus no céu. João vê uma porta aberta no céu e ouve uma voz como de trombeta dizendo: sobe para aqui. Isso está no capítulo 4, versículo 1. Ele recebe um convite: sobe para aqui. João imediatamente acha-se em espírito no céu e vê um trono, e no trono alguém sentado, semelhante à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono um arco-íris, semelhante à esmeralda. A voz que João lhe fez o convite, nas palavras de João, foi a mesma que ele ouvira quando foi instruído a escrever as 7 igrejas, em Apocalipse 1, 10 a 11. Deus está sentado no trono. É Deus Pai, aquele que revelou a Jesus as coisas que vão acontecer. Ainda no capítulo 3, são mencionados 24 anciãos sentados em 24 tronos. Há diferentes interpretações sobre quem seriam os 24 anciãos. Podem ser figuras angelicais ou santos do Antigo e Novo Testamento. Isso nós saberemos depois, quando chegarmos lá. Esses personagens aparecem com roupas brancas que falam da justiça na presença de Deus e usam coroas de ouro, semelhantes às dos vencedores concedidas aos vitoriosos. 7 lâmpadas de fogo
são os 7 Espíritos de Deus, já mencionados em Apocalipse 1:4 e 3:1. Aqui tem uma observação, o número 7, em relação às lâmpadas, aos Espíritos de Deus, conforma-se ao conceito de que este número indica a perfeição e também os 7 atributos de Deus mencionados em Isaías 11:2-3. Aqui, então, repete aquilo que lemos há pouco, sobre o Espírito que repousa sobre o Senhor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Repetindo, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e temor ao Senhor. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos povos da terra e ferirá o homem impetuoso com uma sentença de sua boca, e com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio. A justiça será o cinto dos seus rins, e a lealdade circundará seus flancos. Isso está em Apocalipse 11:2-5. E terminando aqui, sobre a visão aqui do capítulo 4, há também um mar de vidro, que aqui representa o poder santificador de Deus, e 4 seres viventes, que hoje nós só vamos dizer quais são, depois vamos falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro ser é um leão, o segundo um novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto é semelhante à águia voando. E por hoje ficamos por aqui. Vamos continuar na semana que vem, se Deus quiser. Até lá.